Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e vamos para mais uma aula. Mais uma questão resolvida do PSS do ano de 2021 na prova específica de matemática. Então, a questão 19 diz o seguinte: sobre as características e comportamentos da função, ele dá, né, um h de x, que é a raiz do log na base 2 de 16x dividido por 1/4, é correto afirmar que seu conjunto do domínio é formado pelos números reais x tais que. Então, ele quer saber, né, o valorzinho de x ali do domínio dessa função. O que seria o domínio de uma função? Vamos imaginar uma reta aqui. Como tem uma raiz, esse valor dentro da raiz, ele pode ser zero ou um número positivo. Ele não pode ser menor que zero, porque senão fica um número negativo e não existe raiz de número negativo, né, nesse nível de conteúdo. Então, ele quer dizer o seguinte, que log na base 2 de 16x, tudo isso dividido, em vez de colocar 1/4, eu vou colocar 0,25, tá? Então, tudo isso dividido por 0,25 tem que ser maior ou igual a zero. Porque como tem uma raiz, não pode ser negativo, né, todo esse valor. Então, como é que eu resolvo isso? Opa, esqueci de colocar o x aqui, né? Temos aqui em cima log de 16x. Esse valor está dividindo, ele vai subir multiplicando. Ele vai multiplicar o zero. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, ele não faz diferença para a gente. Então, eu vou ficar apenas com log na base 2 de 16x tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui é que eu vou trabalhar. E aí, aproveitando, claro, esses vídeos dessas questões resolvidas, elas não são para explicar conteúdo. Elas são só para usar as ferramentas e resolver a questão. Mas só para explicar brevemente aqui o que é o log. Deixa eu apagar aqui. Vamos entender um pouquinho o que é o log. Bem por cima, tá? Qualquer coisa vocês deixem nos comentários, que daí eu consigo tirar um outro momento para explicar certinho. Mas o log, eu vou colocar aqui de A na base B é igual a x. Isso aqui nada mais é do que essa base, ela sobe, transforma esse x como expoente e fica da seguinte forma: x é igual a elevado, b igual a elevado a x. Só para arrumar, x é igual a b. Isso aqui é a mesma representação, né? Quando eu falo log de b na base a, nada mais é do que qual número eu elevo o meu a para dar b. Então, o log é sempre uma resposta de expoente. Então, esse log de a, esse log de b na base a é igual a x, é a mesma coisa que eu dizer que a elevado a x é igual a b. Então, isso aqui, log, agora vamos só transformar aqui, esse log de 16x na base 2 é maior ou igual a zero. Lembra que esse camaradinho aqui, ele sobe e o zero vira o expoente dele? Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. O a veio e o x virou o expoente dele. Então, vai ficar o quê? 16x é maior ou igual a 2 elevado a zero. Então, como aqui transformou e virou isso aqui, mesma coisa aqui, o 2 veio, ficou elevado a zero, igual a 16x. Então, eu fiquei com essa expressão aqui. Vocês lembram, ou se não lembram, que todo número elevado a zero é igual a 1, né? Mas por que isso? Vamos fazer um exemplo aqui. A elevado ao quadrado dividido por A ao quadrado. O número dividido por ele mesmo é igual a 1, né? 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 4 é 1, então o número dividido por ele mesmo é 1. Agora, se eu pegar esse mesmo A ao quadrado, dividido por A ao quadrado, lembra que tem a possibilidade desse A subir e inverter o sinal do expoente? Então fica A ao quadrado que multiplica A na menos 2. Então, ele era positivo, ele subiu para o lado de cima e inverteu o sinal. Então, ficou bases iguais, soma-se os expoentes. Então, vai ficar A 2 menos 2, que é igual a na zero. A na zero, como a expressão dessa aqui é igual a essa aqui de cima, e essa aqui de cima deu 1, aqui também tem que dar 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, esse 2 aqui elevado a zero fica igual a 1. Então, o que me sobrou? 16. Deixa eu dar uma arrumada aqui.
16x é maior ou igual a 1. Porque 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. E aí fica o seguinte, x é maior ou igual a 1 sobre 16, né? Esse cara estava multiplicando, ele passou dividindo. E essa é a minha condição. X é maior ou igual a 1 sobre 16, que nesse caso é a minha alternativa A. X tem que ser maior ou igual a 1 sobre 16. Então é só dar uma olhadinha lá no logaritmo, o que é, que vocês conseguem resolver. É só manter essa condição. Se é uma raiz, onde é que está o meu mouse aqui? Se é uma raiz, ele tem que ser maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Por isso que a gente coloca essa condição inicial aqui, de maior ou igual a zero. Esse cara aqui embaixo vai subir multiplicando, vai multiplicar zero, não vai fazer diferença, me sobra isso. E aí eu trabalho a partir disso. O que é o logaritmo? O 2 elevado à minha resposta lá a zero é igual a 16x, como eu expliquei aqui em cima, e no fim dá que x tem que ser maior ou igual a 1 sobre 16, que é a minha alternativa A. Beleza, pessoal? Até a próxima!